Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Renata Simões, jornalista. Eu estou com vocês para mediar o painel Experiências Imersivas, Novos Formatos para a Música. XR, VR, AR, se a gente quiser ser um pouco gringo, XR, VR, AR. Aqui é a terceira edição do Festival Humana. É um prazer estar aqui com todos. Bom, a cada 10 anos, o cenário tecnológico é reformulado por um novo e importante ciclo, né? Na década de 80 foram os PCs que mudaram o mundo, na década de 90 teve a internet, você lembra disso? No começo dos anos 2000, os smartphones. E à medida que a gente caminha aqui nos anos 2020, estamos indo para 2022, a gente coloca um pé nos universos imersivos. Talvez os dois. Quem vai contar isso para a gente são as 3 participantes desse painel, que têm a incrível missão de dividir conosco os seus conhecimentos sobre essas tecnologias. O XR, como a gente falou, é a chamada realidade estendida, o VR é um pouco mais conhecida, a realidade virtual, e o AR, a realidade aumentada. Todas elas têm desdobramentos e importantes possibilidades e efeitos no campo da cultura. Então, eu vou começar dando as boas-vindas a Liara Oliveira, diretora de Inovação e Políticas do Audiovisual da SPCine e mestra em Artes Visuais. Olá, Liara, de qual parte desse Brasil você fala conosco? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu estou aqui em São Paulo, né, participando daqui. Muito feliz de estar fazendo uma primeira participação, né, uma participação no Humana, com essas mulheres incríveis, com essa programação tão bacana e estar podendo dividir um pouco do meu conhecimento, um pouco, né, da minha prática como artista, como criadora, né, e como pesquisadora também desse universo do XR. Então, acho que vai ser uma oportunidade bem bacana. Espero que todo mundo curta bastante. A gente que agradece a sua presença. Também está conosco Marcela Nunes, que trabalha na gestão de artistas, também trabalha com publicação, gravação de músicas, é a nossa infiltrada maior no universo musical, que eu sei que é de Pernambuco, mas parece que não está em Pernambuco hoje. É isso, Marcela? De onde você fala conosco? Olá, Renata. Eu falo de Salvador, estou lá, trabalho aqui, maravilhoso, inclusive, mas estou morando em São Paulo agora e vim de Recife, minha turnê pessoal. E que mara tá aqui, é como você falou, eu sou a infiltrada, eu sou a executiva ali, a que tenta trazer um pouco da tecnologia para o universo mais musical, né? Eu estou, hoje em dia, trabalhando com artista, mas já trabalhei com festival, então é sempre tentando executar projetos de tecnologia e viabilizar essas ideias. E é um prazer estar aqui, pelo amor de Deus, que incrível, ainda mais só com mulheres, num universo musical que é super, super, super difícil, e quando a gente fala de um universo técnico ainda, é mais difícil ainda. Então, assim, é um privilégio imenso estar aqui. Muito obrigada a todos. A gente agradece também. E para fechar essa mesa maravilhosa, a Roberta Carvalho, artista visual multimídia, idealizadora do Festival Amazônia Mapping, também aqui parte do Humana Festival. Como você está, Roberta? De que parte desse país você fala conosco? Oi, oi, tudo bem? Primeiro, dizer que é um prazer estar dividindo essa mesa com vocês. E em nome do Festival Humana, né, dizer também bem-vindas. É um prazer receber, falo esse nome de Aila também, que idealizou esse festival comigo. Nesse momento eu estou em Belém, aqui no corre-corre do festival, que a gente já começa aí a fazer as atrações do festival, tanto do Humana quanto do Festival Amazônia Map, que é outro festival também que acontece em Belém, que envolve tecnologia. Então, sou artista visual, né? Sou diretora artística também, e faço coisas que têm a ver com os meus sonhos, né? E que sonho junto também com outras pessoas, com mulheres, com artistas, com a minha região, com as pessoas da minha região. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, querida. A gente vai começar agora, né? As perguntas eu vou mandá-las em ordem alfabética, mas todo mundo vai falar e a gente vai poder ouvir essas 3 entidades quase aqui. Liara, eu acho que a gente pode falar um pouco que a pandemia intensifica a nossa relação com as tecnologias imersivas, né? Que muitas vezes foram responsáveis, talvez, por nos salvar daquele claustro caseiro.
Além da pandemia, a tecnologia também nos ajudou a mergulhar mais nessa experiência? Quer dizer, em que ponto dessa jornada a gente está? A gente já teve máquinas melhores, máquinas piores? Como é que você entende essa cronologia e traz ela para a gente? Bom, pensando em termos, né, de tecnologia, de como as coisas estão caminhando e tal, então quando a gente fala desse universo do XR, ele é um universo que começou a ser gestado lá nos anos 60, né? Então, assim, não é a ideia não é recente, né? A vontade de construir ambientes virtuais, imersivos, interativos, né, não é recente. Então, isso começa com o desenvolvimento da tecnologia lá nos anos 60, mas é que acontece, os computadores não davam conta, né, de conseguir processar a quantidade de informações que é necessária para a gente conseguir compor um ambiente, né, que seja imersivo e interativo. Então, a gente vê ali, né, várias pesquisas, várias experimentações, no final dos anos 60, anos 70, várias coisas, várias traquitanas, uns óculos, umas coisas, né, muito assim, Robocop, né, quase, que a pessoa tinha que botar inteiro, não sei o quê, tinha uns óculos, né, pra vocês terem uma ideia, que tinha que ficar suspenso por um cabo, porque um capacete era tão pesado, né, que não dava para ficar na cabeça da pessoa, ficava suspenso por encaixava na cabeça, mas ele ficava suspenso por um cabo. E aí, como os computadores, né, os processadores, principalmente, não davam conta de conseguir realizar o que a gente imaginava, né, de criar realidade virtual e tal, houve um período aí meio de queda nas pesquisas, né? Então, se a gente pegar no final dos anos 80, anos 90, né, não estavam falando muito mais de realidade virtual, outras tecnologias avançaram, outros processos avançaram, a gente teve a internet, né, que avançou muito nesse período, mas quando foi ali no começo dos anos 2000, a gente viu ressurgir as pesquisas, né, se levantarem de novo as pesquisas sobre as possibilidades da realidade virtual, da realidade aumentada, e começaram a surgir as primeiras coisas do que a gente chama hoje de realidade mista, né, que mistura tudo, que mistura o virtual com o espaço físico e tal. Então, a partir do comecinho dos anos 2000, a gente tem ali então uma volta, né, dessas pesquisas, né, as tecnologias começam a decolar, aí sim as tecnologias, né, começam a decolar, e obviamente, então a gente estava vindo num crescente já com essas tecnologias, com o uso e com o desenvolvimento, com o aprimoramento dessas tecnologias. E aí a pandemia veio e trancou todo mundo dentro de casa, né, e assim, fez com que o nosso uso das tecnologias, independente até de ser realidade virtual ou aumentada, enfim, o nosso uso cotidiano, né, do computador, do celular, né, se intensificasse com a pandemia. Né? Então, assim, a nossa vida passou a ser mediada pelo audiovisual. A gente está aqui fazendo uma live, a gente está, né, isso já era possível lá em 2018, 2019, mas a gente usava isso, né, muito pouco. A gente explorava pouco esses recursos. Hoje em dia, todo mundo faz live, todo mundo se comunica por vídeo, a gente faz festa de família, né, por videoconferência. A nossa avó de 90 anos que tá fazendo videochamada com a gente, porque todo mundo ficou trancado em casa. Então, assim, o uso das tecnologias, o uso dos processos audiovisuais intensificou muito na pandemia. E, obviamente, também as tecnologias de realidade aumentada e de realidade virtual tiveram um boom, né? Não tanto aqui no Brasil, porque a gente vive uma crise econômica, né? A gente tem várias questões aqui. Mas se a gente pegar os números, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, os equipamentos de VR dispararam em termos de vendas, né? Assim, de não ter equipamento para vender, sabe? Então, assim, e as pessoas começaram a fazer mais uso disso, os artistas começaram a perceber cada vez mais que tinha ali um espaço, uma tecnologia nova, uma linguagem nova a ser explorada, e isso é tudo que artista gosta, né, gente? Assim, coisas novas para a gente explorar, para a gente desenvolver e tal. Então, assim, sem dúvida, eu acho que a gente teve uma ascensão, né, muito intensa mesmo desses processos e do uso dessas tecnologias. Né? Não dá para negar, e coisas que vão ficar, né? Que não tem mais volta.
Vou aproveitar que você tem mais 1 minuto e meio de resposta para emendar uma pergunta nessa. Assim, a sua pesquisa, o seu trabalho artístico, se você sentiu também que ele se modificou com esse uso mais intenso, como isso afetou a sua produção? Olha, eu como artista me intensificou na vontade de criar os ambientes virtuais. Assim, o fato da gente ficar trancado dentro de casa me deu mais ideias. Então, por exemplo, eu ainda estou no processo do desenvolvimento de uma obra, e aí eu tinha meio que parado de pensar, eu estava muito pensando na questão do texto, porque é uma obra que é uma obra imersiva, né? Que eu trabalho com 5 atrizes. Então, assim, eu estava no momento que, assim, que eu achei que eu tinha resolvido a parte tecnológica, a parte de construção do ambiente de realidade virtual, e estava mais mergulhada em pensar o texto, o roteiro, como é que eu ia fazer, já tinha feito algum. Mas o fato de eu ter ficado, né, na pandemia, de eu ter intensificado o uso, eu mesma, provavelmente, de recursos de realidade virtual, ter visto muito mais coisas, ter me debruçado muito sobre isso, já mudou, a obra que eu estava fazendo já mudou, entendeu? Então, assim, como ela ficou atrasada por conta da pandemia, ela era para ter sido, a gente era para ter feito a captação no começo do ano, e ficou agora só para o começo do ano que vem, ela já mudou, né? Porque, assim, é um processo, né? Não tem como. Né? Então, ela já mudou, porque eu assisti outras coisas, eu vi outras coisas, eu discuti, debati, né? E agora eu já estou pensando outras estratégias de construção desse ambiente virtual. Né? Maravilhoso. A gente imagina que deve ser aquela ideia meio quase do work in progress, né? Aquele trabalho que você vai sempre constantemente aprendendo e atualizando. E falando desses aprendizados, Marcela, eu imagino que mexer com essas máquinas realmente deve ser, enfim, uma loucura. A gente tem que aprender a mexer nelas, a tirar o melhor delas, a encaixar elas na nossa narrativa. Então, eu queria que você dividisse um pouco com a gente como que foi a sua experiência como co-diretora do clipe do Cordel do Fogo Encantado, Liberdade, a Filha do Vento, que é uma experiência 360, e como, justamente, como é que a gente mescla e combina narrativa e a própria experiência imersiva, né? Sim. Caramba, assim, vários perrengues. Lidar com... É bem isso. Lidar com qualquer tipo de tecnologia um pouco mais avançada no Brasil é sempre um pouco mais difícil. E por questões técnicas, por questões de verbas, e ainda mais, assim, eu vim do Nordeste, né? A banda também era do Nordeste. Lá, apesar de ser um polo tecnológico gigantesco, que Recife é um polo tecnológico gigantesco, ainda assim tem suas limitações. Mas aí, no meio desse processo criativo, da gente perceber que queria trazer uma experiência mais imersiva, isso foi pré-pandemia. Eu vou falar também de outro projeto durante a pandemia, mas vale ressaltar que esse clipe é pré-pandêmico, então a gente não tinha tanto essa necessidade imersiva. Foi realmente uma ideia mais no sentido criativo da banda, de querer estar perto dos fãs. A banda estava parada há 9 anos, eles tinham dado uma pausa, tinham se separado, e aí resolveram voltar depois de muito tempo. E aí essa foi a forma que a gente achou de trazer o fã para junto, sabe? Não era uma versão do clipe só, não era só uma versão do clipe, era uma versão intimista do clipe. A gente queria trazer a ideia de que o fã podia estar ali dentro. E aí, nesse processo criativo de querer descobrir como seria isso, a gente achou uma empresa lá do Polo Tecnológico, que é o Porto Digital, que estava desenvolvendo Eles imprimiram em 3D um mock-up em plástico para encaixar 8 GoPros. Eram 8 GoPros, se não me engano, eram hexágono. Eita, agora eu sou péssima de geografia. Geografia. Geometria. A geometria, tá tudo bem, irmã. A gente aqui Humanas ninguém humanas ela. Mas sim, eram 8 lados para encaixar 8 GoPros. E aí era o primeiro teste que eles estavam fazendo. Assim, eles já tinham feito teste de rua, era muito mais voltado para o lado turístico, mas era o primeiro teste artístico que a gente estava fazendo.
E gravar um clipe não é gravar um clipe de uma música de 4 minutos, é gravar um clipe durante uma diária de 12, 16 horas. E aí você está lidando com equipamento e tecnologia, onde ele faz o que ele quer, né? Do jeito que ele quer, muitas vezes. Está aí a impressora, nossa querida odiada. Só funciona quando quer. Pronto, eram essas 8 GoPros. Juro, gente. Era assim, conectar as 8 GoPros num sistema único de visão que desse essa dimensão dos 8 ângulos. Foi assim, Bluetooth o tempo inteiro caía, sabe? Teve problema de superaquecimento, que a gente está falando de 8 máquinas junto, trabalhando ali em processamento full, porque a gente queria captar imagens mais que Full HD, eu acho que não chegava a ser 4K, mas era muito HD. E aí a gente tinha todo esse problema do tecnológico ali. Então, uma diária que era para durar 6 horas acabou virando, acho que foram 16 horas, se não me engano. E aí todo um processo de lidar com isso. E aí ainda teve, aí vem os perrengues do clipe. Mas eu amo contar essa parte, porque eu acho que essa é a parte que todo mundo quer ver, assim, o clipe todo mundo vê ali, já está imersivo o suficiente, você está como se fosse o espectador olhando por 8 ângulos. Então, assim, 8 ângulos não, na verdade a gente formou uma malha com esses 8 ângulos que dá uma visão 360. Então é diferente até de você gravar com uma câmera 360. A gente literalmente costurou 8 câmeras. Inclusive, assim, tecnicamente, durante todo o processo de edição, hoje em dia eu consigo ver a costura, sabe? Muito dificilmente alguém vai conseguir ver a costura, mas eu, depois de ver, eu acho que 255 vezes, eu sei exatamente a costura das 8 câmeras. Então, assim, foi um processo artesanal. É muito artesanal, sabe? E demorado e com muito cuidado. E a gente está falando também de um lado artístico ali da banda que tem que ter o cuidado com a sua imagem também. Então, a gravação eram várias e várias vezes, porque errou, volta para o início e é um take do zero. Não é um take que você vai cortando cada cena. Você grava as 8 câmeras numa cena só. Então, assim, foi muito perrengue, mas foi incrível, incrível. E o resultado, assim, era, como eu disse, é pré-pandêmico, uma das primeiras vezes que a gente viu um clipe realmente imersivo, com a qualidade muito boa, sabe? Então, valeu a pena cada minuto, assim, daqui do perrengue inteiro, sabe? O perrengue é a melhor história que a gente sempre tem para contar, né? Roberta, eu imagino que você também deve ter algumas, porque o Mana vai apresentar um vídeo 360, também imersivo, com o grupo Sereia do Mar, que é um grupo de carimbó, enfim, aí do interior do Pará. Como é que foi? O que a Marcela já te contou, que você só balançou a cabeça e falou, meu Deus, eu vivi a mesma coisa. Quais foram os seus aprendizados nessa história? Muito bom. Não, e quando a Marcela falando, eu estava pensando assim, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de uma coisa imponderável, né? Porque a máquina, ela tem ali o seu comportamento e você não pode controlar tudo. Então, pode ser que as coisas saiam do seu controle, né? Como nesse caso que ela falou. A gente fez um vídeo super interessante que vai estrear no Festival Mana, que é um carimbó imersivo, é um vídeo 360 gravado com uma câmera de VR, que é um grupo de mulheres em roda tocando carimbó e cantando. E também teve um momento que eu dei a GoPro para elas, dei a câmera 360 e elas saíram andando e cantando em cima de uma ponte, assim, tá bem emocionante o vídeo, muito incrível. E a gente fez esse vídeo sobre o sol quente do Pará e teve um momento que o calor superaqueceu a câmera, desligou a câmera, teve que pedir para gravar de novo. E assim vai, porque assim, são coisas que realmente a gente está experimentando, está entendendo, né, o comportamento dessas ferramentas, para entender os limites também, mas a gente sempre vai lá, tenta achar os desvios, porque eu acho que os desvios eles são interessantes do ponto de vista da arte. Eu acho que as verdadeiras descobertas, é isso que a Marcela fez, por exemplo, é absurdo. Hoje eu fiz esse vídeo com uma câmera 360, você fez um 360 artesanal, né, que ficou incrível. Eu não percebi costura nenhuma. A costura que tu vê, eu não vejo. Então, é muito interessante assim, pensar os desvios também da tecnologia. Então, se não tinha uma câmera para fazer, quando a Marcela fez, ou, enfim, não tinha acesso a isso,
ela tentou fazer de uma outra forma. Então, acho que assim essa questão da tecnologia é algo que quando a arte vai lá experimentar, né, e faz valer assim, o uso da tecnologia, eu acho que ela vai muito pelos desvios, né? Se a gente for olhar a história do cinema, a história de várias coisas que a gente hoje tem na mão da própria fotografia, são realmente descobertas, né, e avanços técnicos que foram pelos desvios, pela experimentação do artista, pela teimosia, pela artesania. Maravilhoso, Roberto. Vou pegar seu gancho, inclusive, para voltar para a Liara, porque, né, como a Roberta falou, descobertas da arte, você integra um grupo de pesquisa, Lab Arte Mídia, do CNPq, que é o Laboratório de Arte, Mídia e Tecnologias Digitais da Escola de Artes, né, da USP, e é produtora e curadora do Festival X-Reality USP. Eu e a minha mania de querer portuguesar tudo, desculpa. É X-Reality USP, gente. Bom, eu quero que você conte pra gente o futuro. O que você está vendo? Para onde esse experimentalismo vai nos levar? Que quebras na tecnologia estão sendo experimentadas nesse momento, Liara? Seu microfone está desligado. Desculpa, gente, a frase desse processo pandêmico todo. Eu tenho muita honra, assim, e muita sorte, eu acho, de conseguir fazer parte do Lab Arte Mídia, né? Porque eu ingressei na USP para fazer o doutorado, processo de doutorado, e eu queria muito fazer uma parte prática do meu doutorado, né? Que era uma pesquisa, o meu doutorado é uma pesquisa sobre a expansão da imagem audiovisual no contemporâneo. Então, exatamente pensar essa questão das imagens que estão saindo da referência da tela e ganhando espaços e tal. Então, quando eu fui para a USP fazer essa pesquisa, eu queria muito fazer uma atividade prática, mas quem é da vida acadêmica sabe o quão difícil é você conseguir configurar uma realização prática num trabalho acadêmico, numa pesquisa de doutorado. E eu só estou conseguindo realizar isso porque dentro da USP existe o Lab Arte Mídia, que é um laboratório de pesquisa, né, de experimentações midiáticas e experimentações do audiovisual. Então, esse é um grupo de pesquisa, né, reconhecido pelo CNPq, então é um grupo oficial de pesquisa, mas a nossa pesquisa lá, ela não se desenvolve, por exemplo, de forma textual. A gente lê muito, compartilha coisas, né? A gente faz pesquisa junto, mas tudo que a gente faz lá se desdobra muito em realizações práticas. Não só, ela se desdobra também em texto acadêmico, mas também em realizações práticas. Então, vários pesquisadores que fazem parte do grupo estão ali também desenvolvendo suas obras práticas. E isso é muito bom, porque a gente se ajuda e juntos a gente consegue, um ajuda no trabalho do outro e juntos dentro do grupo, o grupo acaba funcionando quase como um coletivo, a gente consegue desenvolver várias obras, diferentes obras. E quando eu entrei, a maioria das pesquisas era sobre audiovisual, né, questões midiáticas e tal. A questão do XR foi crescendo muito, porque foram entrando, né, eu entrei e aí foram entrando outros pesquisadores que foram se debruçando sobre o tema, o Almir Almas, que é o coordenador do grupo de pesquisa, também se voltou muito para uma pesquisa nessa área. Então, foi crescendo os interesses do grupo na área do XR. E aí a gente resolveu que nós gostaríamos de fazer um evento que tentasse conjugar um pouco o que a gente via de pesquisa acadêmica, o que a gente via dos artistas fazendo, mesmo fora da academia, e o que o mercado estava entendendo, né, das possibilidades do XR. Então, por conta disso, a gente criou o X-Reality USP, né, que é esse evento meio misturado de tudo. Então, nós tivemos uma primeira edição que foi presencial, em 2019. Em 2020 seria a nossa segunda edição, mas teve a pandemia. Em 2021, nós fizemos uma edição online, né? O ano que vem deveremos ter aí uma edição híbrida. Então, a gente teve uma edição online no começo desse ano. E aí, o que a gente vê? O que é bacana, porque
isso que eu comentei também, que os artistas gostam, né? Da gente, eu vendo aqui a Marcela falando da experiência dela, é isso, né? Assim, a gente se joga em cima da tecnologia e a gente não está muito preocupado em como a tecnologia funciona, a gente quer fazer tipo, como essa tecnologia vai funcionar para mim, para o que eu quero, né? E eu acho que é isso também, né? Que a Roberta fala assim, que é isso, e isso faz com que os processos tecnológicos também avancem, né? Porque os artistas chegam e desconstroem, e usam de outro jeito, né? E usam de uma forma mais artesanal, menos pensando estritamente no processo. Então, isso é muito bacana. Então, para a gente compor esse evento que misturava esses 3 setores, né? Então, academia, mercado e criação artística, criação poética. Então, a gente tenta trazer um pouco de cada um deles, dessas áreas, e como essas áreas estão trabalhando com o XR. E o que a gente vê, assim, o que eu vejo com certeza, assim, né, das coisas que estão acontecendo. As equipes de projetos estão cada vez mais multifacetadas. Então, é isso. Você tem que trazer o artista, você tem que trazer o animador, você tem que trazer o programador, o engenheiro de som, né? E aí todo mundo se junta para conseguir realizar os projetos. Porque senão não dá conta, porque esses projetos que são imersivos, que são interativos, eles demandam um conhecimento tecnológico, um conhecimento de linguagem, e, ao mesmo tempo, também esse arriscar poético, porque não existe linguagem para essas obras. Né? É diferente quando a gente pensa no cinema, que você vai lá e aprende a fazer cinema, né? Ou aprende a fazer televisão, produção audiovisual dessa forma. Então, você tem aula de linguagem, tem aula de história do cinema, tem aula, né, de direção de fotografia, e você junta tudo isso e aprende a fazer um filme. Com essas experiências de XR, elas são muito amplas, elas são sensoriais, elas são imersivas, elas são interativas. Então, você precisa compor equipes que sejam multidisciplinares, e a gente precisa aprender a conversar, né, com todo mundo para conseguir chegar numa obra bacana, porque senão a coisa emperra e aí fica uma coisa fria, e aí fica uma coisa que não é interessante, ou você tem uma proposta super interessante, mas tem um uso da tecnologia que não é adequado, né? Então, assim, eu acho que uma das tendências é essa, a gente tem que aprender cada vez mais a trabalhar com equipes multidisciplinares. E a outra questão é a ocupação do espaço, porque quando a gente pensava audiovisual, games, a gente pensava tudo na referência da tela, né? Então a gente olhava para uma tela e via ali tipo, as coisas recortadas numa tela. Essas experiências, elas proporcionam para a gente uma ocupação espacial, então a gente tem que pensar no espaço. Quando a gente está filmando, né, fazendo uma captura de imagem 360, é o desespero dos técnicos, porque onde eu coloco o microfone, como eu escondo a câmera, como é que eu coloco a iluminação, né? Então, ou seja, é uma outra forma de pensar, né? Então, assim, você tem que dar outras soluções para a iluminação, outras soluções para o áudio, outras soluções para o mise-en-scène, que é como as pessoas, né, vão se movimentar, se vai para frente, se vai para trás. Tudo isso tem que ser repensado. E a gente tem que pensar a questão do espaço, porque a gente pensava a questão do espaço, mas a gente pensava o espaço recortado. Agora a gente tem que pensar o espaço na sua amplitude total. A gente vai falar mais sobre isso, Liara, porque é muito boa, né? Esse começo de desenvolvimento. Eu vou jogar para a Marcela justamente falando dessa parte prática, né? A gente sabe que o campo musical cada vez mais busca, nessa realidade mista, nessa realidade estendida, na realidade virtual, uma maneira de se desdobrar e ocupar também os espaços digitais, né? Muita gente fala, uma banda não pode mais ser só música. Eu queria entender um pouco, que você desenvolvesse um pouco dessa ideia do trabalho de equipe para os dois lados, tanto como foi a sua dificuldade em campo, porque eu vi você rindo da Liara falando, né? O microfone, o técnico, o 360, algo que todo mundo aqui nessa mesa já passou, mas também como é que você trabalha o artista musical, para ele entender que isso também é importante para o momento que ele vive e para a criação dele. Total. Caramba, ela falou isso agora e eu lembrei. Eu acho que o maior de todos os perrengues eu não falei. Foi isso do espaço.
É surreal. É assim, uma coisa é você trabalhar a vida inteira com a produção que tem uma clara linha ali. A partir da câmera, tudo é gravado, tudo é organizado, para trás da câmera é o caos. É tudo para trás, né? Microfone, tudo escondido. Então, quando você vai para um 360, você perde total noção do desorganizado e da produção, né? E aí, para isso, a gente criou, nesse clipe especificamente, a gente criou uma redoma de tecido que ia ser projetado, o projetor ficava no meio, projetava um universo no tecido, porque a ideia da Liberdade era que era uma filha do vento, que vinha do céu, então, tipo, era tudo meio universal, inclusive tinha dançarina descendo do teto durante o clipe. E aí, gente, gravar isso foi assim, eu precisei de vários bombeiros subindo e descendo uma redoma de tecido extremamente pesada, e a cada take, calor, fechava, a direção tinha que se comunicar com a banda de dentro, sabe, assim, por microfone, porque não tinha como se comunicar dentro, é diferente de um set que você fala com a banda ali diretamente. Então, assim, foi bem, muito aprendizado essa noção de espaço que você falou, Liara, foi assim, eu acho que foi a maior diferença que eu senti ao gravar esse clipe. E aí, vem muito assim, a minha sorte, eu não tenho muito a reclamar, porque a banda estava totalmente envolvida nisso, tanto criativamente, de querer fazer, quanto na produção, deles entenderem que aquilo dali era totalmente experimental. Então, não houve nenhum problema assim de como é que vocês não pensaram em botar uma porta no tecido, por exemplo. Não teve tempo de pensar, só na gravação que percebeu que tinha que subir e descer milhares de vezes. A gente sabia que ia descer, mas achava que era gravava, depois tirava, tipo, talvez uns 2 takes. Nada disso, como eu disse, foram 16 horas de gravação. Então, assim, eu tive que trocar turno de bombeiro, sabe? Bem assim, coisas que você descobre experimentando. Mas aí essa parte do espaço, assim, foi muito uma pontuação muito genial. Eu acho que é a grande diferença, tanto para quem está fazendo, quanto para quem está consumindo. Essa noção de consumir uma coisa flat ali é totalmente diferente de você poder interagir com aquilo, com o universo que está sendo criado. Então, acho que esse aprendizado é para os dois lados, sabe? Foi incrível aprender sobre esse lado. Eu que estava com o Dudu, mas você acha que as bandas estão, enfim, querendo, buscando, se interessando mais? Como é que você entende essa relação música e vídeo nesse momento? Caramba, eu acho que totalmente, assim, essa experiência da banda especificamente foi uma, mas mais recentemente eu tive um trabalho com o Festival Coquetel Molotov, que é de Pernambuco, e a gente, inclusive, está participando está para participar de vários prêmios com essa experiência. A gente desenvolveu no início da pandemia um universo. A gente não queria perder a edição do festival do ano, e aí desenvolveu um universo estendido com uma banda chamada Rosa Bege, inclusive. Eles são uma banda multidisciplinar que desenvolvem vários trabalhos imersivos, também clipes, projetos. Eles são patrocinados por algumas marcas, inclusive, de trabalhar esses universos mais imersivos. E aí a gente se aliou a eles no Coquetel e desenvolveu. E aí, quando a gente começou a trabalhar essa ideia de fazer um festival imersivo numa época pandêmica e que ainda não tinha sido desenvolvido tantos projetos imersivos assim, foi uma aceitação assim surreal das bandas. Umas queriam fazer o projeto em 3D lá no universo, outras queriam gravar em 360, todas queriam de alguma forma tentar entender esse universo e interagir com ele, sabe? Fazer realmente diferente. Então, eu acho que é muito curioso ver todo mundo querendo engajar nisso e querendo entender, sabe? É incrível. Não, né? Eu acho que está todo mundo muito envolvido por isso. Como a Marcela falou de criação de universo, Roberto, ano passado o Festival Amazônia Mapping foi todo online também dentro de uma ilha imersiva em 3D, enfim, foram premiados, né, nasci em São Paulo com o prêmio de inovação em música, aliás, o prêmio inovação em música, eu que me enrolei. Como foi montar essa experiência, tanto em termos de desenvolvimento digital,
quanto da sua vivência, né? Como é que foi a experiência daí também em si do público? Fala um pouquinho pra gente. Então, o Festival Amazônia Mapping, ele é um festival de rua, né? Um festival de macroprojeção no espaço urbano de cidades da Amazônia. Desde 2013 a gente realiza esse festival. E aí começou a pandemia, a gente tinha uma edição do festival para realizar e pensamos, e agora? Um festival de rua com o público presente, o que a gente vai fazer? E aí, estudando, pensando, né, e conectando ideias aí do que estava rolando nesse momento, eu acho que a gente teve um avanço absurdo, né, das tecnologias, do uso, na verdade, dessas tecnologias, né? Como a Liara falou, a gente já tinha recurso para fazer live há muito tempo, né? Mas aí a gente realmente, acho que foi empurrado, de alguma forma, a experimentar a internet. Acho que a gente usava a internet de uma maneira muito básica, assim, até então. Eu acho que a gente conseguiu desenvolver uma série de coisas que estavam ali meio que nas entrelinhas, né, das tecnologias, mas que os artistas e os desenvolvedores estavam deixando para lá, porque tinha outras coisas para fazer. Então, o Festival Amazônia Mapping, nesse contexto, né, pegou essa impossibilidade, né, e transformou isso, né, numa possibilidade de criar um espaço imersivo, virtual, de realização desse festival. Então, a gente pensou, vamos fazer uma experiência com game. Essa ferramenta que foi usada para desenvolver esse espaço imersivo, que é o Unreal, é uma ferramenta que se desenvolve jogos. Então, você tem jogos aí, esses mais famosos, Fortnite, são jogos desenvolvidos nessa ferramenta. Então, a gente criou um lugar, que é uma ilha na Amazônia, uma Amazônia imersiva que tem o rio, a floresta, tem a cidade. E dentro dessa ilha, a gente criou pontos e espaços de apresentação dos trabalhos do festival. Então, a gente tinha igrejas, por exemplo, com referência à cidade de Santarém, que estavam dentro dessa ilha e que eram mapeadas pelos artistas de mapping. Então, a gente fez um mapping no ambiente virtual, construído, cada videomapping era construído e produzido como se fosse para uma igreja real. Então, toda a guia de mapping, o blueprint, tudo realmente igual. E esses motores de jogos são incrivelmente desenvolvidos. Assim. Você tem plugins de projetor nesses games. Então, você consegue simular a textura realmente de um projetor de imagem sobre um prédio. Tinham palcos também, e esses palcos eram palcos, por exemplo, no meio da floresta. A gente tinha um palco que a gente chama Palco Samaúma, que é um palco no meio de duas Samaúmas centenárias, que a gente que deu a idade delas, né? Que são Samaúmas, são modelos de 3D. Então, a gente chamou de Samaúmas centenárias para simbolizar, né, essa riqueza da floresta amazônica, em que os artistas se apresentavam, artistas de música, faziam interação entre a música e imagem. Então, a gente convida um artista musical e um artista audiovisual, seja do vídeo, da videoarte, VJ, para produzir esses visuais. E aí faz essa interação nesse palco de imagem e música. A gente fez também uma apresentação num palco flutuante. A gente criou uma balsa e fez uma apresentação de um grupo que é de São Paulo, inclusive chamado Orquestra Vermelha, que são aquelas telas, né? Eles virtualizam uma orquestra. E essa balsa flutuava por essa ilha e os reflexos na água, né? Toda essa construção desse metaverso, desse mundo, né? E a gente inseria os artistas lá, filmando esses artistas em croma, por exemplo. Então, a gente conseguia criar realmente a relação, inserir, né, essas atrações, inclusive com os artistas presentes ali. Então, o festival realmente foi uma experiência bem interessante e hoje a gente volta com o festival para a rua, no entanto, a gente continua com ele na internet. Então, ele virou um festival híbrido, é um festival de macroprojeções, hoje ele é um festival também de realidade estendida, então a gente acabou abrindo um caminho inesperado, talvez desejado, mas talvez a gente não tivesse investido tanto os nossos esforços, as nossas ideias nesse caminho, né, se não fosse esse contexto pandêmico, que de alguma forma acelerou, né, o nosso desejo de estar presente nesses ambientes virtuais. Né, a gente vai ter que falar do metaverso, já que aquela empresa que a gente não pode falar o nome, senão ela vai sair propagando isso aqui, tá virando meta, a gente já fala disso também. Mas eu vou voltar um pouquinho para o que a Liara estava falando, né, dessa questão de ocupação do espaço público, porque
Uma das coisas também que foi uma característica da pandemia foi que a janela virou o nosso espaço público, né? A gente viu uma ocupação de espaço principalmente por projeção. Queria que você falasse um pouco de como a arte e o cinema se apresentaram nesse campo de ocupação do espaço, Liara. O que você está vendo que tem chamado a sua atenção? Ou quais demandas você recebe via SPCine? Bom, eu acho que é inevitável a gente falar das projeções no espaço público durante a pandemia, logo desde o início, desde assim, das primeiras semanas que a gente estava trancada dentro de casa, né? Os artistas que já faziam mapping pegaram seus projetores e apontaram para as fachadas dos prédios, então, assim, de dentro de casa, nas suas janelas, né? Começaram a fazer as suas projeções ali de cunho social, de cunho político muito forte. Né? A gente tem a galera, por exemplo, do Projetemos, que se organizou de uma forma muito contundente e foi cooptando uma galera Brasil afora para fazer as experiências. Mas outros grupos, outros coletivos também começaram a se organizar, pessoas individualmente que tinham ali em casa um projetor, não sei o que tal, começaram a projetar, né, nas fachadas vizinhas, assim. Então, eu acho que essa foi uma ocupação muito bonita e muito significativa, né, que eu acho que vai perdurar também, assim, um pouco esse hábito, né, de fazer essas manifestações sociais e manifestações políticas com as projeções. Né? Então, as pessoas às vezes nem precisavam de algo muito sofisticado, mas ali com um projetor caseiro e com algumas orientações já saíram projetando suas ideias, né, e suas posturas, enfim. Então, acho que isso foi uma coisa muito forte que aconteceu durante a pandemia. O mercado também publicitário percebeu isso também, e aí já começou também a entrar numa onda e fazer campanhas, né? Então, assim, a gente já via alguns espetáculos de mapping, às vezes em eventos publicitários e tal, começaram a acontecer mais também, né? Então, eu acho que isso reflete muito as pessoas se voltando para a tecnologia e fazendo, inventando, criando com o que elas tinham dentro de casa, sabe? Assim. E, ao mesmo tempo, a gente se voltou muito para esses processos, né? A gente chama, até a linha de pesquisa que eu estou na USP é meios e processos audiovisuais. Então, o fato da gente fazer as lives, da gente fazer as videochamadas, da gente fazer as videoconferências, isso são processos audiovisuais que invadiram a nossa vida, assim, né? Invadiram sem... E hoje em dia fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar e principalmente da nossa vida profissional. Então, eu acho que essa invasão ela é muito significativa, essa apropriação da tecnologia ela é muito significativa e, ao mesmo tempo, impulsionou as próprias tecnologias, né? O uso, o desenvolvimento, né? As ferramentas, por exemplo, né? De videoconferência e tal, foram sendo aprimoradas. Né? Elas foram, conforme a gente foi usando, algumas coisas a gente percebia que dava certo, que não dava certo, as empresas já foram correndo logo atrás de fazer suas atualizações. Então, a gente foi... as empresas e as próprias tecnologias cresceram muito nesse período, né? Avançaram muito nesse período. E o que a gente vê em termos de projeto é isso, assim, acho que muitos projetos de mapping, de ocupação do espaço urbano, obras, festivais, né, que foram ganhando mais evidência, eu acho, durante esse processo todo. Então, é algo que a gente está acompanhando, né? E, então, assim, tanto essa criação espontânea, que surgiu muito rápido, né, quanto essa cooptação de uma tendência pelo mercado publicitário, porque eles fazem isso sempre muito rápido, né? Então, teve essa cooptação. E, ao mesmo tempo, também a possibilidade de surgiram novos festivais, né? Algumas coisas que foram impulsionadas aí, eventos mais ligados a esse tipo de tecnologia, ou esse tipo de espetáculo, que ganharam evidência e foram surgindo aí coisas novas, coisas, né? Outros ganharam um pouquinho mais de espaço durante esse período.
É muito rico a gente poder viver a tecnologia se transformando enquanto a gente está assistindo essa transformação, né? Eu acho que tem muita coisa que eu tenho medo da gente terminar essa conversa. Daqui a pouco alguém está querendo, vamos conectar de novo para continuar, porque apareceu uma coisa nova. E acho que nesse sentido, Marcela, você falou até que teve experiência com outras bandas nesse campo, né, de novas realidades. Eu queria que você falasse também um pouco dessa ideia do cross entre banda e show em game, né? Porque acho que o coquetel, de alguma maneira, passeia por isso, mas a gente sabe, por exemplo, a própria Roberta trouxe o Fortnite, que também já está investindo nesse universo parecido um pouco do que vocês fizeram aqui, de maneira, né, cada uma independente, mas levando isso, como a Liara falou, já é uma tecnologia que está sendo muito fagocitada pelo mainstream também. Sim, sim. Assim, hoje, pós-pandêmico, eu não, Roberta falou até do Festival da Amazônia, e é muito incrível ver. Eu queria falar duas coisas sobre isso, inclusive. É muito incrível ver projetos como esses fora do eixo, saber que está acontecendo esse tipo de coisa fora de São Paulo, fora do Rio, porque eu acho que o Brasil é muito maior e tem muito mais visão e olhares do que o eixo, né? Então, é sempre muito, muito, muito incrível saber que está acontecendo isso em vários lugares que não é o eixo. O outro ponto que eu queria falar é a parte incrível também enquanto festival é perceber que, pelo menos o Coquetel Molotov, a gente tinha ali um público de 9.000, 10.000 pessoas, 12.000 no máximo. E aí, quando a gente trouxe para o evento online, a gente já consegue pensar na casa de 20, 30.000 pessoas. Isso eu estou falando em um curto espaço de tempo, ou online ali ao vivo, ou em 2 dias. Se eu for ver agora a quantidade de views dos projetos que a gente já teve e deixou no ar por muito tempo, que a gente fez vários projetos durante a pandemia, eu acredito que o impacto é muito, muito, muito maior. Então, você pensar que um festival local, que nem é tão local, na verdade, mas que é local porque acontece num local, ele vai ter uma visibilidade gigantesca, é muito mara, sabe? E eu acho que a mesma coisa acontece para a banda. Durante também a pandemia, a gente fez um projeto com o Coquetel, mas com o Lhomes Tattoo, que é um artista franco-brasileiro, agora eu acho que ele já é naturalizado, e ele era dançarino do Teto Preto e acabou lançando a carreira solo dele. E aí a gente fez uma parceria com a Embaixada da França para divulgar esse projeto dele. Foi um processo totalmente online. Com a França, com o Brasil, a gente conectou Céu a ele e desenvolveu todo um documentário em cima disso, do processo criativo dele também. E aí eu fico pensando como isso aconteceria fisicamente. Então, a gente expandiu milhares de universos com isso, não só de realidade virtual, mas digo do que a pandemia desencadeou mesmo, de processos criativos e digitais, sabe? E isso é muito mara de ver acontecendo, isso que você falou, é surreal a gente estar vivendo isso, porque eu imagino as pesquisas futuras falando sobre esse processo que a gente está aqui sofrendo para desenvolver, sabe? Mas que, mais uma vez, extremamente gratificante ver acontecendo. E como você falou, ele é um cruzamento de mundos, né? Eu acho que quando a gente fala até no metaverso, assim, eu me lembro que quando eu comecei a estudar, como a própria Liara falou, é um conceito antigo, mas aí uma pessoa me explicou assim, é uma mistura de rede social com realidade aumentada, porque a gente pode se encontrar, todo mundo conversar, mas o cenário é muito mais legal. Roberto, eu acho que queria que você elaborasse um pouco sobre isso, né? Essa popularização desse tipo de tecnologia e a nossa vontade de conectar vai permitir mais cruzamentos? Ou que tipo de cruzamentos você percebe entre artes e narrativas que são, né, que se dão a partir de agora? Então, eu estava pensando, você estava falando aí, eu estava pensando que a gente está falando do ponto de vista da arte, né? Mas essas tecnologias também elas se estendem para outras áreas, né? Para a educação, por exemplo, e isso pode ser muito poderoso. Né, para a educação, para a medicina. Eu estava pesquisando um pouco sobre isso e tem coisas extraordinárias de experimentos psicológicos, experimentos de médicos, né, em que você proporciona outras sensações a pacientes que estão
com doenças terminais, por exemplo. Então, eu acho que as tecnologias, assim, elas se aplicam a várias áreas. Eu estava pensando um pouquinho também sobre o que a Liara falou, sobre essa coisa do espaço, né? O espaço, a gente fala de espaço público. Quando a gente fala de espaço, eu penso em espaço público e a gente pensa logo nas coisas das projeções, que de fato, né, nesse momento pandêmico, ocuparam essas ruas, essas cidades, com essa possibilidade de trazer outras narrativas para a cidade, né? Gerar outras arquiteturas, outras expressões para a cidade que já tem ali meio que um diálogo, já tem ali meio que uma narrativa imposta, né? O fluxo da cidade ele nos impõe uma certa narrativa, né? do nosso cotidiano, dos comerciais e etc. Mas eu acho que, pensando um pouco sobre o espaço, eu penso também sobre o espaço virtual, né? O espaço público hoje, o espaço virtual hoje também é um espaço público, se a gente for pensar, é um espaço de trânsito, né? De pessoas, de ideias, de narrativas, de disputas de narrativas também. Então, é interessante pensar as tecnologias também nesse lugar, criticamente falando, né? De como que a gente está criando narrativas para disputar esse espaço também, com a arte, que é o nosso viés, né? E com outras narrativas, outras mensagens, outras informações. Então, eu acredito muito nesse papel e nesse viés da tecnologia, porque se a gente também pensar as tecnologias, a gente pensa também até que ponto isso nos controla, né? Então, como que a gente pode se entender, né, no meio desse universo, criticamente falando, né, tentando quebrar esses discursos hegemônicos das marcas, né, das grandes corporações. É difícil, é bem desafiador, mas eu acho que a arte é um caminho, né? Os desvios, os famosos desvios que a gente falou ainda agora. Quase, né, acho que a gente se encaminha para o nosso fim e ele vai um pouco por aí. Eu queria uma elaboração de vocês três um pouco sobre isso, né? Acho que se tem uma característica que a gente pode dizer que une do norte ao sul, essa capacidade de hackear, né, todos os sistemas e tecnologias e cruzar narrativas, enfim. Então, pensando o ano que vem, que é um ano que vai ser, no mínimo, eu estou tentando procurar uma palavra para definir, mas na falta de palavras para definir, vocês já entenderam, né? Quando a gente vai ser um ano bem marcante dentro da nossa história, tanto na construção de narrativas, quanto no uso de tecnologias e meios para a transformação social. Queria, então, uma pequena elaboração de vocês sobre essa tanto ocupação poética quanto a possibilidade de hackear esse sistema. Liara, o que você acha que vem em 2022 e para onde a gente pode se expandir? Ai, que pergunta difícil, né? Que pergunta difícil. É tipo digressão filosófica, não é pergunta, é tipo, dá uma elaborar, professora, dá uma viajada aí que a gente quer viajar junto. Olha, pensando em 22, eu acho que é o tempo da gente ocupar os espaços. Eu acho que é da gente voltar, da gente ocupar politicamente, criticamente e poeticamente, né? Assim, eu acho que isso está muito claro. O que eu vejo, assim, os eventos, as pessoas com vontade de voltar para a rua, de se encontrarem. Claro que a gente ainda está vivendo um processo, a gente ainda está em processo de pandemia, né? Assim, a coisa está mais controlada, mas a gente não tem ainda muitas certezas de como as coisas vão seguir, né? Eu acho que, felizmente, o povo brasileiro reagiu muito bem à proposta das vacinas. Eu acho que a gente avançou rapidamente nesse sentido. Acho que nós merecemos todos os destaques do mundo, né? Porque a gente tem lugares aí, muitos lugares do mundo, onde as pessoas não estão tomando vacina, não estão se precavendo, não estão, né? Então, eu acho que espero muito que a gente possa voltar a ocupar os espaços públicos, os espaços coletivos, né? Acho que não é só os públicos, acho que são também os espaços coletivos, a vivência coletiva, os grupos, os encontros, as criações. Eu vejo 2022 muito nesse sentido e tenho visto, tenho recebido projetos e tal, estão sempre muito nessa perspectiva de como voltar a ocupar, né? Tentando entender aí qual vai ser a forma segura, ou mais segura possível, para a gente voltar a ocupar esses espaços, mas eu acho que é muito isso. E, ao mesmo tempo, continuar
dentro das nossas propostas, dentro do que a gente já conseguiu alcançar, por exemplo, nos espaços virtuais, que eu acho que foi algo importante que a gente estava comentando aqui, né, como que a gente avançou e como que a gente vai continuar lidando com esses espaços virtuais também. Então, como é que a gente vai construir, eu acho que essa vida híbrida, na verdade, porque acho que esse é o nosso futuro, não tem volta. É o nosso futuro, o nosso desafio. Como é que a gente, né, como é que a gente usa dessa tecnologia para juntar essa sociedade tão fragmentada que a gente, né, se encontra? Eu acho que, Marcelo, no seu caso, ainda tem essa coisa. Que a gente está com muita saudade de um show físico, de um aglomerado, de um perdigoto coletivo ali, todo mundo cantando. Então, o que que você pensa, tanto para esse 2022 em termos de tecnologia e fusão, quanto em termos de sociedade, desse hackear o sistema que Roberta tão bem colocou? Caramba, muito difícil prever o futuro, mas assim, pelo que eu estou vendo do movimento das coisas, é o que eu acho que Liara falou, assim, o futuro é híbrido. Eu não acho que é só uma live, eu não acho que é só. Eu acho que é um pouco além. Eu acho que são as experiências que vão ser criadas dentro dos eventos. Ele não se cabe mais só no evento, sabe? Eu acho que os artistas e produtores precisam pensar que é muito além do que está acontecendo ali. E quem pensar isso da forma certa e acertar o formato disso é que vai além, sabe? Eu acho que quem ficar com a ideia de que vai voltar o evento e vai fazer um simples show ali, tudo certo, não é só isso, não vai crescer muito, sabe? Eu acho que tem que buscar mais, buscar além e pensar o que é que a gente pode trazer de tecnologia para dentro do evento. Durante a pandemia, a gente trouxe o evento para dentro da internet, né? Para dentro da tecnologia. Mas agora a gente vai ter que trazer a internet para dentro. E, assim, já existe isso, né? Porque todo mundo ali compartilhando o tempo inteiro um show, o artista, tudo que está acontecendo. Então, você já está. É só saber como trazer isso e como manipular ao seu favor, né? Como fazer virar a favor do evento ou do artista. E aí eu acho que é muito estudo, pesquisas de Liara aí, por favor, compartilhe com a gente, que eu vou atrás dela para descobrir o que é que vai acontecer para fazer, porque é isso, eu quero executar projetos novos e híbridos cada vez mais. Como eu disse, não se cabe mais só dentro do evento, né? Sensacional, né? Acho que a gente está falando de realidade expandida, a gente também está com o universo expandido, com esse mundo expandido de muitas conexões. Roberto, para você terminar, então, falar um pouco dessa hackeagem, vou chamar ela de hackeagem poética, que é de social, que a gente vai ter que fazer nesse 2022. O que vem por aí é um exercício, não precisa, eu sei que aqui ninguém tem bola de cristal ainda. Sim. Então, nessa hackeagem, eu pensei uma coisa assim, que você falou 22, né? Veio logo 100 anos, né, da Semana Moderna de 22. E eu fiquei muito pensando nesse hackeamento, ou melhor, nesses novos olhares que estão nascendo, né, surgindo no nosso país sobre a arte. O olhar, por exemplo, dos povos originários, o olhar dos realizadores, dos artistas da Amazônia, dos quilombolas. Então, acho que isso é muito moderno, isso é muito contemporâneo, isso hackeia o sistema, isso traz novas visões, perspectivas históricas e para o nosso tempo de agora. E quando a gente fala de tecnologia, também eu sempre lembro do Krenak, que ele fala assim, a gente pode pensar, a gente pode imaginar, a gente pode idealizar, mas a gente não pode esquecer de pisar com os pés na terra. Então, acho que essa mistura, sabe, da gente não perder a nossa capacidade de pisar, colocar os pés na terra, de se tocar, de se olhar né, de frente, não só mediado pelas nossas máquinas que a gente ama, as nossas tecnologias, mas eu acho legal trazer essa perspectiva para somar um pouco mais poético, mais, né, um pouco menos de pesquisa, como a Liara trouxe lindamente, mas eu achei legal trazer essa perspectiva aqui para falar desse 22.
Espero que, né, vamos estar todos lá, juntos, com saúde. Teremos uma nova edição do Mana Festival. Olha, minha única certeza de 2022. Eu queria Tomara, agradecer. assim seja. Vai ser. Eu queria muito agradecer, Liara, Marcela, Roberta. Querem mandar um beijo final, porque a gente está chegando ao fim do nosso amado painel. Despedidas? É só alguém que abriu o microfone? Gente, só agradecer, que delícia de conversa, assim, pensando juntas, né? Refletindo sobre o que foi, o que a gente conseguiu fazer e pensando aí em novas possibilidades para o que virá. Acho que isso é muito importante. Isso aí, É eu isso. também quero agradecer essa troca, dizer que foi demais. Adorei, acho que cada uma tem uma perspectiva e isso nos enriquece, né? Caminhemos juntas. Obrigada pela partilha. Caramba, total, assim, aprendi super aqui hoje, inclusive dados que eu não tinha. Para mim, realidade virtual era desde The Sims, quando eu jogava adolescente. Esse era o meu contato com realidade virtual. Então, assim, muito, muito incrível sempre construir e absorver novas informações. Eu acho que é assim que a gente melhora, inclusive. E que prazer ter vocês aqui hoje, nessa noite, sério, de verdade. Muito obrigada. E mulheres, que incrível, inclusive. Mara. Essa nossa gangue aqui está muito elegante. Eu agradeço a todas vocês, agradeço a quem está assistindo, a todos que estão assistindo a gente aqui. Lembrando para você que o Festival Mana é um festival de Belém, Amazônia, que vem sendo realizado desde 2017, com o objetivo de enaltecer a força feminina nas artes e debater o protagonismo das mulheres no mercado da música. Para assistir à programação do Mana e os shows do festival, é só acessar as nossas redes @manafestival no Instagram, o www.festivalmana.com. Tem também canal no YouTube. Eu agradeço em nome do Mana do Festival o patrocínio da Natura Musical e Oi, apoio cultural do Oi Futuro, via Lei de Incentivo à Cultura Semear do Governo do Estado do Pará e Fundação Cultural do Pará. Eu não sou tão digital nem tão tecnológica com essas mulheres, mas prevendo o futuro, ano que vem a gente se encontra de novo. Muito obrigada.